Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um evento do ciclo de palestras do PPGLA. Hoje, no momento, nós teremos a palestra das mestrandas Ruth Fonseca Becassis e Caroline Salinac. Por favor, mantenham os microfones desligados durante a palestra, para que não haja nenhuma interrupção, nenhum problema. Bom, a Ruth é graduada em Letras pela UEA, tem especialização em Língua Portuguesa e Literatura. Atualmente é mestranda do PPGLA com o seguinte tema de pesquisa: Mulheres em Cena na Produção Literária de Conceição Evaristo. Dedica-se a pesquisas relacionadas à escrita de autoria feminina negra, literatura marginal e afro-brasileira. A Caroline Sarinac graduou em Letras, assim como a Ruth, pela mesma universidade, tendo atuado como bolsista FAPEAN nesse período. É mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes na Universidade do Estado do Amazonas. Tem interesse em pesquisas de literatura e sociedade, a mulher nas narrativas do século XIX, representações do feminino na literatura, o corpo feminino, relações de gênero e poder e sexualidade feminina. A palestra de hoje chama Vozes Feminina, História da Autoria Feminina, e apresenta o contexto histórico-literário de mulheres que romperam o padrão androcêntrico do Brasil oitocentista ao publicarem seus escritos, destacando a autoria de Maria Firmina dos Reis e Júlia Lopes de Almeida, autoras importantes para entender a construção de um cânone literário constituído pelo homem ocidental branco. Novamente, peço que desliguem os seus microfones e desejo a todos uma boa palestra. Passo a palavra agora para as palestrantes. Boa tarde, gente. Já podem colocar os slides, estão me ouvindo? Já tá ok? Tá, estão me ouvindo? Beleza. Porque não dá para saber. Então, eu e a Ruth, a gente vai falar sobre a história da autoria feminina, mas a gente vai se concentrar nas escritoras do século XIX, tá bom? Tá. Então, quando a gente fala sobre pesquisar a história das mulheres, a autoria feminina, a atuação feminina, é resgatar essas mulheres do silêncio, né? É romper com o confinamento. E a gente sabe que as mulheres sofreram ao longo da história um processo de silenciamento e exclusão. Mas antes da gente falar sobre ser escritora, sobre as escritoras Maria Firmina e a Júlia Lopes, é interessante a gente falar sobre a crítica feminista, porque essa atividade de resgate é uma das linhas de pesquisa da crítica feminista. Pode passar o slide, que aí já fala sobre a crítica. Então, a crítica feminista ela vem surgir por volta da década de 70, que a gente sabe está tendo aí a movimentação, o boom dos movimentos feministas, mas aqui no Brasil ela vai se consolidar apenas na década de 80. A crítica ela emerge essa tradição literária feminina até então ignorada pela história da literatura. Então, por meio da bandeira do feminismo, discute-se a crítica, o cânone e a história literária, no qual se tem como eleição a predominância masculina, e é o que a gente vê hoje em dia, né, no campo, na universidade, na academia, nas escolas. Então, muitos autores, muitos escritores são estudados pela universidade, aparecem em manuais literários, estampam as páginas da história da literatura. E esses escritores, esses grandes nomes que a gente já conhece, foram eleitos porque estavam relacionados, porque correspondiam aos critérios de valorização da cultura patriarcal do momento, né? Então, a crítica feminista, ela propõe uma revisão do cânone, resgatando esses nomes esquecidos. E quando a gente fala sobre autoras esquecidas, nomes esquecidos, a gente relaciona principalmente com o cânone literário, né? Então, quantas autoras passaram e passam por desconhecidas? Por qual motivo, né?
A resposta talvez esteja relacionada a uma construção de gênero desigual sobre o cânone literário, que tem sido historicamente e hierarquicamente legitimada por uma relação de poder existente entre homens e mulheres. O cânone literário, termo utilizado para referir esse conjunto de obras literárias representativas, foi produzido e institucionalizado sob um discurso falocêntrico que durou por séculos. Esse cânone certamente se refere ao que foi imposto pelo sistema patriarcal, valores herdados pelo sistema, pela cultura dominante. Então, historicamente, o cânone literário sempre foi constituído por quem? Pelo homem ocidental branco de classe média alta, portanto, regulado por uma ideologia que exclui os escritos das mulheres, das etnias não brancas, das chamadas minorias sexuais, dos segmentos sociais menos favorecidos e etc. Para a mulher participar desse universo, então, era necessário romper com esse padrão. Então, a crítica feminista, ela reconhece o valor de uma literatura escrita por mulheres, um valor que não reside apenas no texto, mas em fatores externos, valores sociais, a própria história da mulher. Então, tais pesquisas têm como objetivo visibilizar a produção dessas mulheres, inserindo-as na historiografia. Então, no Brasil, acreditava-se que a história da autoria feminina do século XIX não existia efetivamente. Temos aí os primeiros registros da literatura no Brasil, as histórias literárias do José Veríssimo e do Silvio Romero, que não incluem a autoria feminina. E nesse período aí a literatura tinha aquela preocupação de construir uma identidade nacional. Então, eles não incluíram aí autoras e escritoras desse período. Até os meados da década de 50, não mencionavam a autoria feminina do século XIX. Teremos aí as primeiras menções com a historiografia da Lúcia Miguel Pereira, em que ela vai citar e ela vai mencionar, na verdade, a Júlia Lopes de Almeida, mas a maioria dos manuais não mencionavam as escritoras do século XIX. Aí temos aí uma grande movimentação de pesquisa, de resgate, com a professora Zaide Mizard. Ela fundou a editora Mulheres, e nessa editora aí elas faziam um trabalho de resgate, relançavam essas obras apagadas e esquecidas, mas isso apenas em 1999. Então, o século XX, praticamente inteiro, não se falavam sobre mulheres que escreviam no século XIX. Então, ela vai fazer um trabalho, que é a Antologia Escritoras Brasileiras do Século XIX, um trabalho aí que gerou 3 volumes, muito material sobre essas escritoras do século XIX, mas que, por conta da morte, eu acredito, da professora, é um material um pouco difícil de ser encontrado hoje em dia. Mas, graças aos trabalhos da professora Zaide, hoje em dia a gente tem muito material sobre essas escritoras do século XIX. Pode passar o slide, que a gente vai ler Pode passar o slide, que a gente lê um trechinho. Tá, obrigada. As mulheres... Não, é aquele outro slide. Isso, a fala da professora Zaide. Ela fala o seguinte: as mulheres devem ter sua história. As corajosas pioneiras feministas do Brasil do século XIX e suas sucessoras precisam ser conhecidas por esta geração. Resgatar parte da obra dessas esquecidas e, principalmente, mostrar que, apesar da ausência desses nomes nas histórias literárias do século XX, elas existiram e foram atuantes a seu modo e em sua época. Pode passar o slide. Então, é através do campo de investigação que se tem esse resgate e se desconstrói a história da literatura tradicional. Então, ser mulher no Brasil imperial, né? Até o século passado, as regras estabelecidas para a construção do perfil feminino em um Brasil patriarcal, exigia-se que a mulher ocupasse espaços domésticos, né? Fosse educada para compor esses espaços, e a sua atuação na sociedade se resumia a gerar filhos e zelar por sua família. Então, na divisão sexual,
a mulher pertenceria ao lar e o homem dominante na hierarquia ocuparia todos os espaços públicos. Então, a relação de gênero na sociedade brasileira era marcante, em que as divisões sexuais delimitavam as atuações sociais, reduzindo a mulher à condição de inferior. Então, pense bem, escrever e publicar em um universo de produção literária majoritariamente masculina não constituía uma tarefa fácil para essas mulheres dispostas a tal empreitada, tá? A hegemonia da voz masculina sempre procurou excluir as outras vozes, outras representações que não fossem compatíveis com a sua. Então, no Brasil do século XIX, a literatura se constituía como signo de valor e repositório de identidade de uma cultura. Portanto, havia uma resistência em reconhecer uma mulher como escritora. No campo literário, a mulher ela vai se reduzir a ser leitora, porque o maior público de leitor naquele período era de mulheres, tá? As mulheres liam, consumiam muita literatura, e de ser personagem. Então, elas só podiam ler, só podiam consumir o produto e fazer parte como? Sendo personagens que muitas vezes eram estereotipados, e a gente já conhece, já fazemos análises sobre esses personagens femininos muito estereotipados, né? Apareciam dentro dos folhetins escritos por homens. Então, ainda a gente percebe essa distância entre uma mulher ser escritora, se a gente principalmente for analisar, fazer a relação que era imposta na época, a relação entre literatura e identidade nacional. Essa relação foi imposta, na verdade, por uma elite que buscava traduzir a independência política e singularizar a cultura nacional. Então, se ansiava construir uma literatura própria que configurasse o desejo os desejos, os ideais, os valores vigentes da época. Valores que a gente sabe que eram patriarcais. Então, coube os críticos românticos a tarefa de estabelecer as definições da construção cultural literária da identidade nacional. Então, uma mulher que escreve significava macular o ideal de identidade que se buscava na época. Narrativizar o país na perspectiva de uma mulher era problematizar a ideologia dominante da nação. Então, pelo desejo da elite de estabelecer uma narrativa nacional, regularizando uma memória coletiva, a mulher, assim como as demais minorias, sofreu a exclusão e o silenciamento. Então, com todas as limitações intelectuais, sociais, houve sim escritoras brasileiras que superaram os obstáculos e escreveram. Não era fácil as escritoras insurgirem-se aos padrões impostos para o comportamento feminino. E mesmo após a publicação de suas obras, ainda haveria a opinião do público leitor e dos críticos literários da época, que todos eram homens, tá? Então, eles analisavam as obras com uma censura, com uma condescendência e um desestímulo preconceituoso em relação a essas iniciativas, tá? Então, no Brasil, diversas vozes femininas romperam o silêncio e publicaram os textos de alto valor literário, embora a crítica não os tenha reconhecido na época. E o primeiro romance brasileiro de autoria feminina que você tem notícia é a Úrsula de Maria Firmina dos Reis, que agora eu passo a fala à nossa colega Ruth, que ela vai falar sobre escritoras afro-brasileiras. Olá,
Estão me ouvindo? Alguns probleminhas técnicos aqui. Acabei tendo algum probleminha aqui, mas estou de volta. Estão me ouvindo? Tudo ok aí? Então, vamos continuar, falar um pouco sobre essa escrita de autoria feminina. Então, eu quero primeiramente agradecer a participação de todos, a Carol pela parceria, né? E também ao PPGLA por nos proporcionar esse momento de conhecimento, né? Então, a minha fala ela está direcionada à escrita de autoria feminina negra. Pode passar o slide. Escritoras afro-brasileiras. Tá. Então, a presença da mulher negra na literatura, seja como autora ou como personagem, foi sendo construída de forma marginalizada. Então, estruturada aí por um olhar discriminatório relacionado ao gênero e raça. Então, assim, antes de nós começarmos, é preciso entender que, para que não haja equívoco, então, esse olhar marginalizado, excludente, está relacionado ao contexto, às ideologias daquele momento. Então, como é conhecido, e que a Carol já mencionou, né, a nossa sociedade ela foi estruturada por conceitos patriarcais, em que a visibilidade do homem era maior, até por uma questão de privilégios, e ele teve acesso com muito mais facilidade à educação formal e, consequentemente, o meio literário. Então, a escrita literária feminina, né, ela passou muito tempo sem obter destaque. Então, nem pelo público leitor, nem pelos estudiosos da área. Então, aqui no Brasil, assim como em outros lugares, esse fator deve-se pelo esquecimento. A gente não pode esquecer essa palavra, esquecimento. Então, aí no esquecimento dos textos literários de autoria feminina, eles sempre carregaram, né? Então, não é por causa da quantidade de escritoras letradas, mas sim pelo esquecimento e por não valorizar mesmo essas produções femininas. Então, se a elite brasileira já recusava aí a escrita de autoria feminina, então imagina agora a produção da mulher negra, em que a sua imagem ela está entrelaçada, vinculada, né, a estereótipos em todos os contextos. E o que limitou ainda mais os espaços para escrever. Pode colocar o slide sobre a Rosa Maria? Eu não estou conseguindo ver aqui, que eu ainda estou me identificando com essa ferramenta. Então, no Brasil, o livro mais antigo escrito por uma mulher negra seria de Rosa Maria Egipciaca, da Vera Cruz. É uma figura pouco conhecida pela academia, mas relevante no que tange a escrita de autoria negra no país. Então, no século XVIII, Rosa, ela escreveu mais de 250 páginas, né, de um livro chamado Sagrada Teologia de Amor Divino das Almas Peregrinas. Então, esse manuscrito, ele não foi visto com bons olhos pelas entidades religiosas por possuir grandes devaneios e histórias que iam contra o cristianismo. Os textos dela abordavam sobre as visões, pensamentos de Rosa, e aí que causava repúdio ao clero, até porque a gente não pode esquecer que ela está no século XVIII. Então, os textos abordavam essas visões dela, né? E aí ia contra os dogmas da igreja. E aí, já em 1763, ela foi acusada de heresia e falsa santidade, tendo aí o seu confessor, que era um padre que ajudava muito ela. Ele destruiu o livro, porque a Santa Inquisição estava chegando naquele momento, e aí, para não ter provas contra Rosa, ele queima esse livro. Então, é a produção mais antiga, escrita por uma mulher negra, e aí no período Brasil-Colônia, que infelizmente foi apagado, não se tem esses manuscritos aí. Então, quem elabora os estudos sobre vida de Rosa é Luiz Motti, que ele passa um tempo em Coimbra,
e produz aí um livro chamado Rosa Egipciaca, uma santa africana no Brasil, de 1993, uma biografia aí de 750 páginas. Acredito que vocês estejam vendo a capa do livro. Então, 750 páginas é muito conteúdo para se falar de Rosa. Então, segundo o autor, ela foi trazida para o Brasil como escrava, com apenas 6 anos de idade, em 1725, né? Viveu no Rio de Janeiro até os seus 14 anos, e sendo constantemente abusada sexualmente pelo seu senhor. E depois ela foi vendida novamente e levada para Minas Gerais, onde aí permaneceu por 18 anos seguidos. Retornando aí à cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, em 1751, ficando aí até 1763, quando ela foi enviada presa aos cárceres de Santo Ofício da Inquisição em Lisboa. Então, ela foi considerada, na época, como a maior santa do céu, né, a quem os brancos, mulatos, inclusive toda a família do seu ex-senhor, respeitáveis sacerdotes, vou parar aqui rapidinho. Eu não estou conseguindo ver os slides porque eu tenho dificuldade para tentar colocar ele aqui, tá? Mas eu vou dizendo qual é o slide, vocês colocam aí para as pessoas visualizarem. Então, ela fundou o recolhimento de Nossa Senhora de Parto, ocupado predominantemente por negras e mestiças, né, cuja capela reformada ela permanece até hoje. Então, todos os detalhes de sua vida encontram-se em 3 processos conservados na Torre de Tombo. Então, todos os detalhes, né, dela, tem essa biografia que o autor escreveu. Então, esses processos, você pode ter acesso também no site do Museu Torre de Tombo, apesar de não ser tão legível, mas é muito conteúdo que se tem ali. Então, Rosa, por escrever um manuscrito, mesmo que não haja relação com a literatura, né, mas é importante destacar, até para o conhecimento ou estudos futuros, para entender esses devaneios, se esses devaneios estavam relacionados à sua crença, à sua religião. Então, é o livro mais antigo escrito por uma mulher negra. Então, diferente de Rosa Maria, seguindo aí uma cronologia, no século XIX, que surge na literatura brasileira, já considerada pela crítica, a primeira escritora afro-brasileira, que é Maria Firmina dos Reis. Pode colocar aí o slide dela, da biografia? Maria Firmina dos Reis. Então, é uma das primeiras intelectuais, né, negras no Brasil, que se tornou aí a primeira escritora a humanizar os escravos como personagem nas suas produções literárias. Então, Firmina, ela teve uma participação relevante como cidadã intelectual aí ao longo dos seus 92 anos, uns dizem 92, outros dizem 95. Então, é uma vida dedicada a ler, escrever, ensinar. Então, se tornou aí folclorista, atuou como compositora, ela até escreveu um hino abolicionista na época. Então, ela nasceu em 11 de março de 1822, em São Luís, no estado do Maranhão, e por isso, 11 de março, em sua homenagem, né, é o Dia da Mulher Maranhense. Além da escritora, foi professora primária de 1847 a 1881. Então, em 1880, ela criou uma escola gratuita para crianças, mas, infelizmente, essa instituição ela não durou muito, né? Por uma escola ser mista, isso não era visto com bons olhos aí pelas pessoas, né, da época. Isso aí provocou descontentamento aí às pessoas daquela região. Então, a escritora, ela viveu aí quase um século, mas só em tempos atuais, que a sua biografia ela vem sendo
melhor delineada, podemos dizer assim. Então, publicou aí vários poemas no jornal Imprensa, participou de antologias, além da escrita, né, literária, ela contribuiu muito com seus textos a diversos jornais da época. Mas, como própria a Regina Dal Castagnet, ela fala que é necessário primeiro se legitimar para que haja uma valorização da sua obra. Então, foi como professora que a Firmina ela conseguiu espaço para publicar o livro Úrsula. Pode colocar no slide que fala sobre o livro Úrsula, por favor. Então, ele foi publicado em 1859, é a obra que dá início ao processo de desconstrução no discurso aí sobre a mulher negra. Então, antes, no século XIX, na verdade, desde o século XIX, antes do século XIX, a produção literária, ela construía a imagem, a figura da imagem negra de forma estereotipada. Era a mulata, assanhada, promíscua, então se tinha um olhar mais carnal. E aí, quando Firmina, ela produz Úrsula, mesmo que seja em segundo plano, ela traz uma personagem escrava. E essa personagem escrava, ela retrata, ela expõe ela de forma real, né? São ali descritos desde a sua chegada, quando tiraram ela do continente africano, como escrava, chegou aqui, deixou família, deixou filho. Então, é a partir desse discurso que ela inicia esse processo de desconstrução. Né? É muito interessante por isso, porque ela é a primeira a iniciar esse processo. Então, essa obra ela se instituiu como referência na denúncia dos sofrimentos, das barbaridades cometidas aos escravos. Então, é através da personagem Susana, porque Úrsula titulado, né, não é negra e não é escrava. Então, mas a Firmina, ela coloca como segundo plano na obra, mesmo que não traga aí uma personagem negra ou escravizada no primeiro plano, mas ela tem ali um eu narrador negro, né? Então, é por isso que é uma obra que surge pela primeira vez em nossas letras através da voz escrava, né? E junto com ela vem o suplício do navio negreiro e a memória do mundo de liberdade deixado do outro lado do oceano. Então, assim, quem ainda não teve acesso a essa obra, você pode ler, ter contato, você vai ter melhor essa compreensão do que eu estou falando. E é uma obra fascinante, de realmente desse início de desconstrução aí de discurso. Então, segundo o Eduardo Duarte, ele fala que é através dessa escrava que a autora inaugura aí, não um novo paradigma, né, mas aí um modo diferenciado de representação até existente, porque a gente não pode esquecer que já tinha também escritores negros falando um pouco aí sobre os afro-brasileiros em suas literaturas. E aí, já em 1887, Maria Firmina assina, né, digamos assim, definitivamente o discurso contra a escravidão, aproveitando aí o momento abolicionista no Brasil. Então, ela publica o Conto Escrava, que vem também dentro do livro, né, que conta aí a saga de uma mulher de classe alta que tenta aí salvar uma escrava e não consegue. Então, as duas produções, elas marcaram a literatura brasileira com críticas à escravidão. Então, a escritora ela construiu uma nova representação dos escravos, né, assumindo assim como um texto inaugural, um documento valioso de análise nos exemplos da problemática em causa mesmo, questão da escravidão. Então, são textos para entender, importante para entender a forma como a sociedade, ela menosprezou tanto as mulheres negras, né, ou tantas mulheres quanto a comunidade aí afro-brasileira e os escravos. Pode colocar no slide sobre a dificuldade dela? Então, Firmina, ela enfrentou sérias dificuldades, né, para se firmar como escritora. Não pode esquecer que ela está ali no século XIX, então, em que as mulheres aí eram submetidas a inúmeras limitações, opressões,
e preconceitos. Então, fez com que ela omitisse o seu nome da obra Úrsula, né? Tanto na capa quanto na folha do rosto desse livro. Então, o primeiro livro, quando foi publicado, ela não assina, ela só traz apenas como uma maranhense. Então, ocultar o próprio nome das capas dos livros era um recurso comum entre as mulheres que publicavam aí no século XIX. Ou algum homem assinava, ou seus próprios maridos assinavam, ou colocava-se outro nome, mas elas não assinavam seus próprios nomes, até porque elas eram mulheres. Então, essa atitude, ela estava relacionada à visão de autoria feminina e à sua procedência, né, nordestina, porque Firmina era nordestina, e que o patriarcado aí tinha um certo preconceito. No entanto, que a obra dela, ela se estabeleceu aí por um longo silenciamento, gente, mais aí de um século, praticamente. Então, de acordo com o próprio Eduardo Duarte, que faz um estudo sobre ela, muitos notáveis de nossa historiografia literária canônica, como o Silvio Romero, José Veríssimo, eles a ignoravam, né? Além de ser mulher negra e nordestina, a obra dela abordava temas referentes à escravidão, e isso aí constituía um certo incômodo na elite literária. Então, a própria Firmina, ela declara, né, no início do livro, ela diz que, pode colocar lá nessa citação, tá, do livro, ela diz assim, bem logo no início do livro, eu estou com o livro aqui em mãos, bem logo no prólogo do livro, ela fala, né, eu sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada, sem trato e conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem, que corrigem, né? Então, por trás dessa declaração da escritora, ela revela sua condição social, né? Ser negra e ser mulher. Então, o fato de não ter estudado na Europa, não dominar outro idioma, né? Como era comum entre os homens educados da época do século XIX, né? Então, por si só, indica aí um lugar ocupado por ela. Então, nesse lugar intermediário, que está mais próximo da pobreza do que da riqueza, porque ela vem aí de uma história de família humilde, então Firmina aproveita, né, esse momento para levantar aí uma voz, uma produção que pudesse tratar mais essas questões da escravidão. E aí ela relata também no livro, ela fala assim, que a voz dela é mesquinho e humilde livro. Então, a produção dela fala que isso aí, a fala dela, né, a voz, o trabalho, é mesquinho e humilde livro. Então, mesmo sabendo das indiferenças, né, do silenciamento imposto às mulheres, ela mesma assim decide escrever, quando ela fala assim, e ainda assim dou a lume, né? Mesmo sabendo que a sua escrita era humilde, mesmo sabendo que a sua escrita poderia ser silenciada, esquecida, mesmo assim ela decide escrever. Então, isso é muito interessante, né? Então, é importante entender... Então, é importante entender que a sua escrita nasce nos meados do século XIX. Então, é um momento que a prosa de ficção dava aí os seus primeiros passos. Então, Firmina, ela decide usar a ficção como uma atitude política mesmo, de denúncia de injustiças, né, há séculos arraigados na sociedade patriarcal brasileira, e que tinha aí o escravo e a mulher suas principais vítimas. Pode colocar no slide sobre o reconhecimento tardio? Tá. Então, sua obra ela ficou esquecida, como eu já tinha até mencionado, né, mais de um século, para você ver, né, somente em 1975 que a obra Úrsula reaparece. Então, isso confirma aquilo que eu falei logo no início, sobre a quantidade. Não é a quantidade de mulheres letradas, mas sim o esquecimento das suas obras, né? Essa não valorização das obras, né? Os estudos sobre a escrita de autoria, as produções, né, de autoria feminina. Então, em 1975,
é o momento que ela fica reconhecida pelos estudiosos, que é o momento que já tem aí a segunda edição. Então, a escrita de Firmina se concretiza na literatura, apesar de todo o preconceito estabelecido a ela, mesmo que ela seja uma intelectual, estudiosa, professora, os preconceitos contra, né, gênero e raça existem sobre ela. Mas, mesmo assim, ela conseguiu notáveis reconhecimentos, tornando-se a primeira romancista abolicionista negra no meio literário brasileiro. E, além disso, por tematizar o assunto negro e, a partir de uma perspectiva interna, ser afrodescendente, que ela era afrodescendente, e aí comprometida politicamente em recuperar e narrar a condição do ser negro em nosso país, porque nas obras dela trabalha isso. O seu romance ele é considerado, né, o primeiro da escrita de autoria feminina na literatura afro-brasileira, que já é uma vertente mais direcionada aí às produções negras. Então, só para concluir, né, é fato que as mulheres negras escrevendo nesse período era tão fora de ordem que, para explicar, né, a sua própria existência em produzir uma obra, Firmina ela antecipa uma pergunta que talvez o leitor poderia fazer, e aí ela justifica essa sua escrita. Pode colocar lá no slide? Então, por que publicas? Perguntará o leitor. É uma imagem dela. Já? Aí ela diz assim: então, por que publicas? Perguntará o leitor. Como uma tentativa, e mais ainda por este amor materno, que não tem limite, que tudo desculpa, os defeitos, achaques e denominações dos filhos, e gosta de enfeitá-lo e aparecer em toda parte, mostrar todo os conhecimentos, em vê-lo mimado. Acho que eu peguei a citação. Isso mesmo, gente. Acho que eu pulei aqui. Tá. Então, ela diz assim: e sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras que, com imaginações mais brilhantes, com educação mais acurada, com instruções mais vastas e liberal, tenham mais timidez do que nós. Então, a resposta utilizada pela autora, né, é, na verdade, um desejo de incentivar outras mulheres, né, a praticar a escrita e publicar suas tentativas. Então, ela navega pelas expectativas, né, tanto do presente, quando ela diz assim, dar alento, né, a outra autora de seus dias, e aí ela leva isso também para o futuro. Né? Então, nesse percurso, apesar do reconhecimento ainda ser menor de escritoras negras, elas estão surgindo desde o século XIX, elas estão surgindo aí, mesmo que o reconhecimento ainda seja pouco, né? Estão surgindo no campo literário, e aí elas estão se firmando como uma produção afro-brasileira, que aí tem como centro das suas criações, né, a figura negra e as suas peculiaridades. Então, eu espero ter contribuído com conhecimento sobre essa produção de autoria feminina do século XIX, que inicia no século XIX, mas antes nós temos aí a Rosa Maria, né, egipciaca, que inicia aí como a primeira mulher a escrever um livro aí de autoria negra. Então, eu passo a minha fala para a Carol, que ela vai continuar. Pode passar o slide. Então, vou falar sobre a Júlia Lopes de Almeida. A gente percebe que, mesmo com as dificuldades impostas pela sociedade, censurar a ocupação feminina, existe um grande número de mulheres escritoras no Brasil, né? Escritoras. Entre elas está a nossa amiga Júlia Lopes de Almeida, e nesse contexto da Júlia, não era tolerável que mulheres, assim como a Ruth falou para a gente, que mulheres produzissem material literário, né? E como muitas mulheres no período, achava-se que a escrita era um desejo proibido. E ela vai falar aqui numa entrevista com o João do Rio,
essa questão de escrever e esconder o que ela escrevia, que não era algo tolerável, não era algo aceitável, mulheres que produzissem literatura. Então ela fala o seguinte: eu, em moças, fazia versos. Ah, não imagina com que encanto. Era com um prazer proibido. Sentia ao mesmo tempo a delícia de os compor e o medo de que acabassem por descobri-los. Fechava-me no quarto bem fechada, abria a secretária, estendia pela alvura do papel uma porção de rimas. Então a Júlia, ela vai começar a escrever em 1881 para o jornal. E aqui nessa situação que ela conta para o João do Rio, é como ela começou a escrever. E ela diz que ela escondia os versos dela, mas a irmã dela, Adelina Lopes, que também é escritora, e a Adelina é um pouco mais velha que a Júlia, inclusive ela que alfabetizou a Júlia Lopes, ela encontra esses versos e mostra para o pai delas, que o pai delas também era envolvido na literatura, tá? Ele escrevia também para jornais, ele era professor e médico, e depois ele veio se tornar um visconde, tá? Diferente da Maria Firmina, só abrindo parênteses, a Júlia Lopes era de família de classe média alta, tá? E a residência da família era frequentada por jornalistas, músicos, vinha de um ambiente familiar onde o gosto pela leitura e pela escrita eram constantemente estimulados, tá? Então, a Adelina mostra esses versos para o pai da Júlia Lopes, o Valentim Lopes, e ele percebe o talento que a filha tem para escrever. Então, ele pede para ela escrever uma crônica sobre uma atriz italiana, e a crônica é publicada em 1881 na Gazeta de Campinas. E a crônica é muito bem recebida, e a Júlia começa a trabalhar, a escrever para a Gazeta de Campinas, e depois ela ainda recebe um convite do Olavo Bilac para escrever no jornal A Semana, onde ela vai conhecer o Filinto de Almeida, que será o futuro esposo dela, o poeta português Filinto de Almeida. Ela tem a sua estreia como romancista em 1889, com a publicação Memórias de Marta, em folhetim na Tribuna Liberal. Então, a Júlia Lopes ela vai dedicar 40 anos da sua vida à literatura, tá? Contando do final do século XIX, das suas primeiras publicações em crônicas, até as primeiras décadas do século XX. Ela foi patrona da Academia Carioca de Letras, foi presidente honorário da Legião da Mulher Brasileira, fundou, inclusive, um jornal, o periódico Nosso Jornal, com a Cacilda Martins. Enfim, ela fez muita coisa, escreveu muita coisa, produziu muita coisa. E embora mulheres que escreviam literatura não fossem bem vistas, como eu havia dito, a Júlia Lopes conseguiu se consolidar nesse mundo pertencentes a homens, porque ela teve bastante sucesso, seus escritos receberam um reconhecimento, não apenas por seu público feminino, mas também por uma parte da crítica, tá? Teve muitos romances reeditados e esgotados, verdadeiros best-sellers para a época, verdadeiros sucessos editoriais, e ela foi, inclusive, comparada com essas de Queiroz e Machado de Assis. Então, apesar dos escritos de Júlia Lopes surpreenderem a crítica e os leitores da época, o fato dela ser mulher ainda era um peso muito grande. Muitas críticas eram ambíguas e a postura de alguns críticos era contraditória. Como, por exemplo, a gente vai ver com o José Veríssimo. Eu citei o José Veríssimo no início da palestra, e ele era um crítico muito prestigiado na época, tá? Pode passar o slide, que é a fala dele. Ele era um crítico muito prestigiado na época, e ele, quando a Júlia publica A Falência, o romance A Falência, em 1901, o José Veríssimo ele teceu vários elogios, afirmando que o livro havia consagrado a Júlia como autora. Inclusive, após a morte do Visconde Toné, ele fala que o romance no Brasil, depois do Machado de Assis e a Luiz de Azevedo, o romance no Brasil contava apenas com dois nomes consideráveis, a Júlia Lopes de Almeida e o Coelho Neto. E ele preferia a Júlia Lopes de Almeida. Mas
Ao longo do período que o José Veríssimo fez comentários e críticas acerca da escrita da Júlia Lopes, os comentários e as críticas começaram assim, se revelaram contraditórios. Em seu ensaio Um Romance de Vida Fluminense, publicado em 1910, o crítico afirmou que a escrita de Júlia Lopes apenas, como a gente vai ler aqui, apenas retratava com brilho e colorido uma época da vida da burguesia rica do Brasil. Sem preocupação de crítica social, é verdade, mas com profundo sentimento e compreensão de nossos costumes, preconceitos e falhas. Então, embora o comentário aqui que a gente vê do José Veríssimo esteja aí envolto de elogios à escrita da Júlia, a gente percebe aí uma condescendência ao se referir aos escritos de uma mulher. Ao dizer que a literatura de Júlia Lopes não tinha a presença de crítica social, Veríssimo ignorou a essência de quase todos os romances dela publicados até aquele período, até a primeira década do século XX. Porque em 1910, a Júlia já tinha publicado livros como A Família Medeiros, A Viúva Simões, A Falência, que foi o livro que ele tanto gostou, A Intrusa e Cruel Amor. Todos esses livros que eu acabei de citar aqui para vocês continham uma crítica em relação à condição feminina, assim como narrativas que descreviam a brutal realidade da escravidão, da exploração de trabalho, da apatia da burguesia, entre outros temas. Inclusive, a Norma Teles, ela vai até dizer que a falência critica a cultura masculina, o capitalismo, desigualdades, injustiça, a ignorância da mulher que não estava preparada para a vida, entre outros temas aí. Então, para Veríssimo, as críticas sociais nos romances de Júlia Lopes passaram despercebidas ou foram ignoradas, talvez por se acreditar que os escritos de uma mulher tinham o intuito apenas de entreter suas leitoras, não havendo espaço para uma crítica ou denúncia. Então, havia a crença de que a literatura de autoria feminina era inferior, pois tratava-se de folhetins com o intuito apenas para divertir as mulheres, sem qualquer valor estético ou crítica. E aí a gente percebe que não é à toa que o Veríssimo decidiu excluir o nome da Júlia Lopes e de todas as outras autoras, todas as outras escritoras do seu manual História da Literatura Brasileira, que foi publicado em 1916, aquele que eu citei no início da nossa palestra. E, inclusive, na introdução do manual, ele fala que ele elegeu as obras dos escritores porque eles condiziam com a memória, eles correspondiam à memória coletiva de nação. Então, portanto, para o crítico, não apenas os romances de Júlia Lopes de Almeida, mas todos os outros de autoria feminina, tá? Não mereciam um lugar no manual, por justamente não corresponderem ao ideal de memória coletiva nacional. Pode passar o slide que a gente vai ler uma fala da Lúcia Miguel Pereira. Eu citei a Lúcia Miguel Pereira também lá no início da nossa palestra, quando eu citei um dos poucos manuais que tem a autoria feminina do século XIX. E sobre a Júlia Lopes, a Lúcia Miguel Pereira fala o seguinte: Júlia Lopes de Almeida, na verdade, é a maior figura entre as mulheres escritoras de sua época. Não só pela extensão de sua obra, pela continuidade do esforço, pela longa vida literária de mais de 40 anos, como pelo êxito que conseguiu com os críticos e com o público. Todos os seus livros foram elogiados e reeditados, vários traduzidos. Então, pode passar para a gente não se adiantar muito. Então, quando a gente fala sobre Júlia Lopes de Almeida, a gente tem que falar sobre o episódio da Academia Brasileira de Letras, sobre a exclusão dela, porque o fato dela ser mulher foi um grande empecilho para a homologação de sua indicação a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Antes da Academia Brasileira, da fundação da Academia, existiam muitas iniciativas para criar uma organização de interesse dos literatos da época. Uma delas foi o Grêmio de Letras e Artes, em 1887, no Rio de Janeiro, que não vingou. Outro exemplo foi a Sociedade Brasileira dos Homens de Letras, olha esse título, né?
fundada em 1890, que também não foi para frente. Só em 1897 que a gente tem aí a inauguração da Academia Brasileira de Letras. E ela teve como, a Academia Brasileira teve como sede, a primeira sede, o chamado Salão Verde. O Salão Verde era a expressão, como era conhecida, a residência do casal Filinto e Júlia Lopes de Almeida, ou seja, a casa da Júlia Lopes de Almeida foi a primeira sede da Academia Brasileira de Letras. A Júlia Lopes, ela participou das reuniões que culminaram na criação da academia, sob a liderança do Machado de Assis. No entanto, o convite para ocupar a cadeira número 3 da ABL foi para o seu marido, Filinto de Almeida. O nome da escritora estava incluído na lista prévia, publicada no estado de São Paulo, junto com os nomes dos 40 imortais da academia. No entanto, na última listagem, o nome dela foi substituído pelo Filinto, né? E detalhe que a Academia Brasileira tinha, na verdade, uma regra que limitava o ingresso à Academia Brasileira de Letras apenas para brasileiros. E o Filinto, que eu havia dito anteriormente, ele era português, mas ele foi beneficiado pela grande naturalização para ser aceito na academia e integrar o lugar da esposa dele. A entrada do Filinto pareceu ser a estratégia encontrada para compensar a inadmissão da escritora, recorrendo à imagem aí, a imagem de casal de artistas, e seria um jeito de homenagear a Júlia Lopes. Pode passar o slide. Então, desde a sua estreia no jornal, em 1881, a Júlia Lopes usou a escrita como forma de manifestar seus pensamentos e críticas acerca da sociedade da época. Ainda no início em que começou a publicar as crônicas, a escritora já revelava sua preocupação com a condição feminina, criticando a alienação das mulheres, ainda mais em relação à apatia das burguesas e à ignorância forçada das mulheres pobres e trabalhadoras. Seus textos discutiam a condição feminina em todas as classes da hierarquia social, acreditando no potencial literário, artístico e intelectual da mulher. Então, a escritora, além dos livros, ela fez campanha por instalações de creches, ela até discutia com prefeitos e urbanistas, ela era completamente apaixonada por jardins e ela discutia muito sobre essa questão da urbanidade na cidade, ela estava sempre em frente de movimentos, e então, embora ela fosse responsável por uma imensa produção literária e tenha tido grande repercussão em sua época, toda a sua obra foi completamente esquecida, tá? Ela morre em 1934 e com ela, infelizmente, toda a sua obra morreu, porque já na década de 40 ninguém mais falava sobre a Júlia Lopes de Almeida. Apenas na década de 80, por conta da vertente literária da crítica feminista sobre resgate, que pesquisas foram feitas para resgatar o legado das escritoras brasileiras, e com ela também veio o legado da Júlia Lopes de Almeida. Então, faz muito pertinente, eu termino a minha fala falando sobre isso, que o estudo sobre a vida e a produção dessas escritoras e artistas se faz pertinente porque as recolhe do esquecimento da história. E a gente falar sobre essas mulheres é trazer à memória tudo que elas fizeram, todas as obras que foram esquecidas simplesmente por elas serem mulheres. Então, eu termino aqui minha fala. Pode passar o slide só para mostrar as referências usadas na nossa palestra. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Carol, pela fala. Obrigada, Ruth, pela palestra. Palestra muito esclarecedora, tema muito importante. Obrigada mesmo, agradeço. Obrigada a todos os presentes. Eu queria dizer que vocês podem fazer perguntas agora para as meninas, tanto no chat, vocês podem mandar por escrito aí, quanto vocês podem pedir para que alguém da secretaria, Samara ou a Mari, habilite o microfone de vocês aí para que a gente possa ouvir a pergunta de vocês diretamente. Enquanto eles fazem as perguntas aqui, a gente aguarda as perguntas,
eu queria fazer uma pergunta em relação a Carol, né? Que a Carol escreve, a Carol é escritora. E eu queria que ela falasse um pouco, assim, de uma forma um pouco mais Ai, meu Deus. pessoal, de que forma que esse silenciamento, que esse preconceito chega, assim, até as mulheres que escrevem. Assim, atualmente eu acredito, pelo menos eu vou falar da minha experiência, tá? Eu acredito que não se tem tanto preconceito como se tinha naquela época, né? Porque são tempos muito diferentes. Mas tem preconceito ainda, dependendo do gênero que você escreve, tem preconceito, sim. O meu gênero é mais voltado para um público feminino, né? Então não há tanto preconceito, mas eu tenho amigas escritoras que realmente ainda ainda usam um pseudônimo masculino, né? E olha só, a gente está no século XXI e ainda se usa nomes falsos masculinos para ter mais destaque. Eu conheço muita gente que escreve ainda assim, né? Inclusive, até a escritora do Harry Potter na época, e ela era década de 80 que ela começou a publicar, e ela usava o pseudônimo masculino. Então, infelizmente, eu acredito que hoje tenha um pouco de preconceito, mas não tanto, isso nem se compara ao que essas mulheres sofreram na época. Tudo bem, obrigada. Outra coisa que eu queria comentar, e aí a Ruth pode falar um pouco também, é que nós, como pesquisadoras, né, quando a gente vai pesquisar autoria feminina, literatura feminina, silenciamento, essa questão histórica, etc., eu percebo que a gente acaba utilizando teóricos, única e exclusivamente teóricos masculinos, né? Às vezes a gente cai aí nessa pegadinha. Eu me peguei nisso na minha pesquisa. Estudo sobre a voz feminina e quando vai olhar as referências, só teóricos homens, só teóricos homens. Então, até nesse ponto, há esse silenciamento, né? Esse mutismo no que diz respeito à voz e à opinião, à criticidade da mulher. Aí eu queria que a Ruth comentasse um pouco também como é que foi na pesquisa dela, assim, essa questão. Realmente, Carla, essa questão é de pensar, porque quando nós vamos fazer esse estudo, levantar um estudo sobre isso, sobre a escrita de autoria, e ter críticos, teóricos que falam sobre isso, a gente pouco encontra, né, mulheres que produzem, a gente acaba indo nas teorias masculinas, né? Ainda são poucos os estudos que têm sobre as mulheres mesmo, falando de mulheres. Mas aí o campo ele é vasto, e eu acredito que talvez as que nascem agora, nessa nova atualidade, essa nova geração possa trazer esse olhar também voltado para teorias, né, para essas críticas. Eu acredito que realmente tem esse campo ainda não é que o campo seja talvez limitado, mas assim, ainda há poucas pesquisas, né, voltadas para esse tipo de produção. Espero ter respondido aí a sua pergunta. Respondeu, sim. A gente tem muitas parabenizações aqui no chat, a Simone, o professor Alisson, a Carla, a Raquel, o Francisco. E nós temos uma pergunta da Patrícia Lima. Ela diz assim, em relação à Constituição de Úrsula, como uma obra de autoria feminina que incorpora a representação e memória feminina afro-brasileira, quais os ecos que circunscrevem esse discurso em autorias contemporâneas da mesma temática na visão de vocês? Posso falar primeiro? Bom, eu acredito que existem esses ecos, porque quando Firmina ela inicia o processo de desconstrução dessa imagem da mulher, ela perpetua ainda hoje nas escritas de autoria feminina. Até a Conceição Evaristo, que é o que eu trabalho hoje na minha dissertação, ela ainda traz isso, eles continuam, na verdade, desconstruir essa imagem ainda de um olhar marginalizado e estereotipado, agora já mais um olhar mais humano, né? Então, eu acredito que existe hoje, ainda continuam, na verdade, porque o reconhecimento, os espaços ainda, eles são pequenos, né? Então, esses ecos, eles continuam dando continuidade a essas produções aí, principalmente a questão do racismo, na minha área, né? Do racismo e o preconceito aí contra a mulher negra.
acredito que seja isso. Carol, você vai querer falar? Assim, porque literatura feminina de autoria afro-brasileira não é a vertente que eu trabalho, né? Eu trabalho sobre, no geral, a autoria feminina do século XIX. Mas sim, os escritos da Maria Firmina geraram ecos aí, até mesmo na Júlia Lopes de Almeida, que publicou a Silveirinha. E fala, ela até mesmo cita o livro A Úrsula, até mesmo. Então, eu acredito que sim, com certeza, a literatura da Maria Firmina aí gerou frutos. Mais algumas parabenizações aqui. Monique, Júlio, Glória, Vanessa, Mariana, e me informaram aqui que a Anne solicitou o microfone para fazer uma pergunta. Oi, meninas, tudo bom? Quero parabenizar, primeiramente, a apresentação de vocês, que foi maravilhosa, muito enriquecedora. Eu vou fazer minha pergunta falando, porque ela é um pouquinho longa, para não confundir ninguém, né? Então, na fala de vocês, eu acabei recordando de um livro que foi me indicado há um tempo, que eu comecei a ler, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que ela formula, de certa forma, o que é necessário para uma mulher ter voz e espaço na literatura, né? Então, eu queria saber de vocês, de que forma vocês acreditam que essas autoras mencionadas, nos estudos de vocês, se diferenciam das demais que buscaram esse lugar, esse espaço e essa voz na literatura. Então, porque ontem eu estava conversando com uma amiga que está assistindo também a palestra de vocês, a Luana, que pode até colaborar também com esse questionamento, sobre um estudo da Michele Fanini, que menciona como algumas autoras só ganharam espaço, né, através, digamos, de uma certa permissão, entre aspas, dada por homens, como foi o caso da Raquel de Queiroz na entrada dela na Academia Brasileira de Letras, né. Então, como essas autoras, assim, teriam burlado isso, até o ponto de suas obras terem conseguido sobreviver até hoje, como a da Firmina. Ruth vai responder? Ou eu respondo? Responde primeiro, aí eu complemento. Não, porque a da Firmina é outro processo, né? Sim, realmente. Da Firmina não, é outro processo, mas assim, primeiro você perguntou da Um Teto Todo Seu, tá até com ele aqui, da Virginia Woolf, né? Eu também, é uma bússola para mim isso daqui. Sobre a Júlia Lopes, algumas escritoras também, porque aí a gente está falando de escritoras que estavam massacradas de um sistema patriarcal. Essas escritoras do século XIX, elas vão internalizar, por exemplo, um discurso patriarcal nos seus livros, tá? Não vão, assim, ser algumas... Eu não gosto nem de falar isso, mas tem alguns teóricos que eles dizem que elas não romperam, porque elas praticamente imitaram o que os homens tinham feito. Eu não concordo com isso. Mas aí, a gente está falando de mulheres que viviam nesse sistema patriarcal, que a literatura que elas consumiam tinha muito disso, né? E essas mulheres, elas vão, pelo menos de acordo com a Virginia Woolf, eu estou falando porque foi uma pergunta muito longa, eu estou separando por partes. No teto Todo Seu, a Virginia, ela fala que a mulher precisava até mesmo de um lugar, que é justamente de um lugar para escrever. A Júlia Lopes, ela era mãe, ela era esposa e ela era escritora. E isso algumas pessoas não concordam muito bem, porque ela escreve justamente sobre ser mãe, sobre ser mulher. Ela fala até que a mulher, ela precisava ser mãe, e isso as pessoas não concordam, mas aí esse ser mãe dela, o João do Rio também vai falar que ser mãe dela é ser mãe de livros também, não só ser mãe de filhos, mas os livros eram como filhos para ela. E ela falava que era muito difícil se dedicar, como a Virginia Woolf vai falar aqui nesse livro, mas uma mulher vai se dedicar à literatura se ela tem uma casa para cuidar, se ela tem filhos para educar. E a Júlia Lopes, pelo menos eu vou falar da minha, assim, do que eu estudo, a Júlia Lopes, ela conseguiu equilibrar aí dois polos, né?
que era exigido de uma mulher, cuidar de casa e escrever. E eu até cito a Virginia Woolf por causa disso, porque é muito difícil uma mulher do século XIX, vivendo em padrões patriarcais, escrever, ser escritora, e a obra dela se manteve justamente porque ela está inserida numa classe social privilegiada, tá? Como eu havia dito, a Julia Lopes, ela não era classe média, não era pobre, ela tinha ali socialmente, economicamente, ela era muito bem resolvida, tá? Inclusive, por conta dos livros dela, só com o lucro dos livros dela, ela conseguiu fazer uma viagem para a Europa, com a família inteira, ela levou todo mundo da família dela com apenas o lucro dos livros dela. Então, a Julia Lopes, no seu período, ela era uma pessoa muito bem resolvida. O problema é, como eu havia dito, com a morte dela, a obra dela foi totalmente esquecida. E aí, mas ela já tinha obras publicadas, já tinha obras guardadas em bibliotecas, tanto que hoje em dia a gente tem as obras da Julia Lopes de Almeida. Algumas foram sim perdidas, porque infelizmente, né, são obras de mulheres, se perdem. Ninguém tinha essa preocupação de guardar obras de mulheres, tá bom? E hoje, como ela foi bem publicada, foi muito bem recebida pela crítica, a gente tem esses livros da Julia Lopes. Mas aí, respondi, ainda tem uma parte que ainda está faltando eu posso responder tranquilo. Eu não lembro mais, é muito grande. Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho da Úrsula, né? A gente não pode esquecer que ela ficou aí, a sua obra, na verdade, ficou mais de um século silenciada. Isso aí se dá realmente pelo discurso masculino, né? A própria historiografia esqueceu, silenciou ela, e ela não recebeu esse silenciamento somente dos homens que eram da literatura brasileira, mas até mesmo dos próprios da literatura afro-brasileira. Até eles mesmos também tiveram um receio, né? Então ela foi aí colocada nesse tempo muito grande de silenciamento da sua obra, mas é uma escritora que, a partir do momento que teve contato com ela, com os outros estudiosos que tiveram contato com ela bem depois, já na segunda edição, né, então já vem aí uma obra, já é em outro momento, então eles já começam a perceber que é necessário aí um estudo, uma valorização mesmo de uma produção tão emblemática como de Úrsula, né. Então, essas mulheres, principalmente, eu digo assim, é claro que o gênero feminino, ele tem aí o seu, de forma geral, tanto a mulher branca com a mulher negra, né? Mas a mulher negra, ela carrega um olhar mais marginalizado. Então, ela primeiro teve que para ela produzir, ela primeiro teve que se legitimar, tanto que ela se tornou professora. Aí, a partir do momento que ela tem ali já um contato mais com pessoas intelectuais, ela começa a escrever. E a própria Dal Castanhe, que foi que eu até referi, ela faz um estudo sobre isso, e ela fala, né, que para uma obra ser, uma escrita ser legitimada, você precisa primeiro se legitimar. Que aí é até diferente da Carolina de Jesus, que ela primeiro traz a obra para depois se legitimar como escritora. Mas é um campo muito de estudo ainda, a gente precisa ainda ter mais conhecimento sobre isso. Eu acredito que eu posso ter respondido não, complementado, né, a resposta da Carol. Ah, sim, responderam sim, tocaram exatamente assim no ponto que eu queria esclarecer um pouco mais, né? Parabéns, meninas. Ok, obrigada. Obrigada, Anne, pela pergunta. A Luana Guiar pediu para ativar o microfone também para que ela possa fazer uma pergunta. Oi, boa tarde. Primeiro eu queria parabenizar as meninas pela palestra, foi muito boa, muito esclarecedora, e é um tema que me interessa muito. Eu queria fazer uma pergunta a respeito da elegibilidade, né, das mulheres na Academia Brasileira de Letras. É justamente o que eu estava conversando ontem com a Anne, a partir de um
um artigo que eu tinha lido sobre a Raquel de Queiroz, né? Então, como vocês veem que, assim, apesar, né, de hoje nós não termos mais tanto preconceito na escrita de mulheres, quanto no século XIX, no início do século XX, as mulheres só entraram na Academia Brasileira de Letras na década de 70, né? E foi a Raquel de Queiroz, mas, assim, antes dela, duas mulheres tentaram se eleger, né, e foram negadas. E a Raquel, ela só entrou por ter uma certa articulação política, né, e poder ser admitida por esses homens, né. E até hoje, desde a década de 70, a Academia Brasileira de Letras só tem 6 mulheres, né. Então, como vocês veem essas instituições e qual o papel dessas instituições hoje em dia que, me parece, não dizem mais respeito da forma como elas estão constituídas, o que elas dizem sobre a escrita das mulheres ou qual o papel delas nesse sentido, né? Carol? Oi? Tá, posso falar um pouquinho? Pode falar. Tá, então, assim, essa questão da academia, né, feminina, ela faz parte de uma outra vertente. Eu acho que a escritora da Carol já entra mais, mas, assim, feminina já parte de uma outra vertente de literatura afro-brasileira, já é marcada de uma outra forma, tem um outro contexto. Mas, assim, essa questão da pluralidade cultural, literária, né, podemos dizer assim, faz com que o cânone, não é que as estruturas do cânone, elas são importantes, mas aí essa pluralidade, eu acredito que permite aí um outro olhar para esse tipo de produção e a permanência, né, dessa escrita de autoria, mas, no entanto que Conceição Evaristo tentou até também, ela tentou entrar na Academia de Letra, mas não conseguiu, então você vê que ainda existem essas barreiras, essas dificuldades para se firmarem, mas pelo campo ser tão grande da literatura, e elas não deixam de ter os seus marcos, os seus valores, e essa valorização, né? Então, eu trabalho mais com literatura afro-brasileira, então eles têm um próprio espaço deles, um próprio lugar, né, de produção, e que vai com o olhar da margem, né, o olhar do cânone à margem deles, mas não deixam de ser uma grande produção aí, tendo como a comunidade negra como o objeto de produção. Carol, tu quer completar? Então, sobre a Academia Brasileira de Letras, é todo um processo de anos, tá? A gente falar sobre comentando sobre desconstruir o cânone, sobre a tradição literária. O problema é que a Academia Brasileira ela é fomentada até hoje por esse ideal de literatura, né? Infelizmente, poucas mulheres realmente vão fazer parte, entendeu? Porque é toda uma construção histórica, infelizmente, né? Mas eu acredito que a gente já estudando, discutindo, elegendo essas mulheres, essas escritoras, realmente consumindo material delas e tudo mais, de alguma forma, atualmente eu estou falando, tá, gente? Porque no passado a gente não pode mais fazer nada que não tem como colocar as mulheres lá dentro da academia na história, mas estou falando de agora mesmo. Realmente é um processo que eu espero não ser tão demorado, né? Mas, sim, como eu havia dito, a academia é muito complicado falar sobre isso, porque é muito essa relação de poder. Se eu for falar aqui, eu vou demorar muito, mas tem muita relação de poder. E a Fanini, ela fala até mesmo sobre
essa questão de mulheres entrando na academia, de mulheres participando da literatura, né? O TCC dela, não, a dissertação dela sobre a formação da academia brasileira, eu recomendo, se você não leu, eu recomendo você ler, porque ela fala, realmente, ela vai destrinchar todos os elementos da construção da academia, até mesmo hoje o fato de poucas mulheres estarem ali presentes, estarem sentadas ali, não tem um lugarzinho, né, uma cadeira na academia. Isso realmente é uma consequência do nosso passado, tá? Como eu havia dito na minha fala, desse sistema patriarcal que até hoje a gente luta. Aí eu posso abrir aqui para vários âmbitos, para várias áreas de atuação que as mulheres realmente até hoje lutam por um lugar. Tá bom? Luana, não respondi, senão pode falar, que eu continuo te falando. É justamente isso. Eu não li a tese dela. Eu li um artigo ontem, um recorte, né, da tese dela, que fala sobre a Raquel de Queiroz. E aí eu fiquei pensando que é justamente isso, que essas instituições, elas já são tão moldadas, né, dentro desse pensamento masculino, desde quando excluíram a Júlia Lopes de Almeida, né, que ela foi fundadora, e quando a Raquel de Queiroz entrou, que foi apenas uma articulação política porque ela assimilava um discurso masculino, então meio que, bom, já que ela entrou, eles tiveram que abrir para mulheres, mas houve muita luta desses homens para que essas mulheres não entrassem, né? Parece que elas não, a instituição, a academia, ela não diz mais respeito às mulheres, e é como se, assim, na minha cabeça, as mulheres não precisam mais lutar tanto para isso. Nós precisamos ocupar outro espaço, uma outra instituição, algo que nós tenhamos mais voz, porque a academia ela já está formada, ela já é masculina, né? E pode existir uma outra forma de verbalizar as vozes femininas. Realmente, eu tenho que concordar com você que a academia realmente ela está pautada em padrões, em valores vigentes daquela época que ela foi fundada, o Machado de Assis ainda. Eu acho que o leque está se abrindo, mas realmente em passos de formiguinha aí, né? Bem, bem lento. Mas, enfim, para a construção da academia, sim, teve todo um valor patriarcal, ela até hoje é formada por esses valores, então, dessa forma mesmo. Obrigada, Luana, pela pergunta. Tem uma pergunta da Samara aqui no chat, para finalizar. Como vocês veem a evolução e quais as dificuldades que temos ainda hoje para o estabelecimento da escrita feminina em questões editoriais e mercadológicas, que vai desde a produção até a procura para a compra? Ruth, vai falar? Eu começo? Que eu só complemento. Então, assim, a escrita de autoria feminina negra ainda é pouco reconhecida e os espaços ainda a gente é pequeno, né? No entanto, que um estudo que a Dal Castanhe fez em 2004, ela fala que na literatura, né, somente 7,9% dos personagens são negros e 5% são protagonistas e 2,7% são narradores. Ou seja, 84% praticamente são protagonizados por brancos. E aí essa questão da editora ainda poucos espaços, não se tem tantos... ainda tem essa dificuldade mesmo de produção, de valorização. Por essa pesquisa da Dal Castanhe, você percebe que ainda tem, além de ser a quantidade de produção ser pouco, ainda tem essa questão da divulgação. É por isso que
é uma área que, assim, como pesquisadora, eu gosto muito por questão de valorizar mesmo esse campo ainda que aos poucos aí está crescendo, mas ainda é pouco divulgado, são poucas produções. As que mais se saiam ainda são mulheres aí como a própria Conceição Evaristo, é uma escritora que tem produzido, tem tido reconhecimento, mas e as outras, né? E as outras mulheres? E as outras que fazem parte também? Então, tem essa dificuldade ainda na questão de editora e a pouca valorização. Então, hoje ainda tem esses espaços, né, ainda estão aí devagar, são espaços pequenos ainda para esse tipo de produção. Quer falar, Carol? Não, então, eu acredito que essa questão editorial e mercadológica está mudando muito, porque hoje em dia as pessoas estão se publicando. Então, tem muita autopublicação e eu acredito que essa questão de como eu posso me publicar, eu acredito que as mulheres estão aparecendo bastante. Eu tenho muitas amigas escritoras que elas se autopublicaram, não esperaram aí, até porque elas foram rejeitadas por muitas editoras. Não sei responder se por ser mulheres ou pelo que elas escreviam mesmo, não vou dizer, não vou afirmar que porque elas eram mulheres. Mas eu acredito que hoje o mercado está mudando muito. Esse campo editorial está mudando muito com essas autopublicações. Então, as mulheres não estão mais esperando por uma editora, mulheres e homens no geral, as pessoas, os escritores, não estão esperando mais serem encontrados por uma editora, ou esperando que uma editora aceitar e tudo mais. Eles estão se lançando, então isso acaba abrindo caminhos para essas escritoras, né? Escrita de autoria feminina. Assim, as dificuldades, eu acredito que sempre vão aparecer, porque nós somos mulheres, né, amigas? Nós nascemos assim, com dificuldades. Mas, não, mas como eu havia dito, por ser mulher, eu não vou falar isso, que por ser mulheres, as mulheres não estão conseguindo publicar, mas tem pesquisas aí comprovando que há um número muito grande de escritores homens brancos até hoje. Tá bom? Isso aí é uma pesquisa já feita mesmo. E escritores negros não tem quase ninguém. Escritoras negras é muito pouco. Escritores LGBTQI+, todas as siglas, também, muito pouco. Então, mas eu acredito que graças a esse espaço de autopublicação, de pessoas procurarem essa literatura autopublicada, a Amazon ela dá muito espaço para novos escritores, eu acredito que esse leque aí, esse campo editorial está mudando, né? Espero ter respondido, Samara. Samara me arranja cada coisa. Sobre essa pergunta da Samara, eu queria só comentar que a Ruth citou a Conceição Evaristo, que é a autora que ela estuda, né? E nós fomos a um evento, né, Carol? Um seminário internacional em Aracaju, que a Conceição Evaristo estava lá e ela comentou justamente isso. Ela brincou sobre como ela está famosa agora, e todos querem autógrafo, e todos querem tirar foto. A fila era enorme, era quilométrica para conseguir um autógrafo dela. E a Conceição, ela não tinha, não sei agora, mas naquela que a gente foi nesse evento, ela não tinha uma editora, ela tinha uma editora pequena, que não era uma companhia das letras, por exemplo, né? Olha só, ela foi publicada por uma editora pequena. Ela falou sobre isso, sobre como ela escolheu uma editora pequena. E que depois que fez sucesso, aí as editoras grandes começaram a procurar Começaram atrás dela. Muito interessante o comentário dela. Obrigada, Samara, pela pergunta. Nós temos mais algumas parabenizações aqui. Tem algumas pessoas que estão perguntando no chat sobre a disponibilização dessa gravação da palestra, como que pode ser feito, né? A Mari respondeu aqui que você pode solicitar a gravação pelo e-mail que está aí no chat, que aí eles vão enviar para vocês. Eu queria agradecer às meninas, eu queria agradecer a todos os presentes e
Só um instante. Eu queria convidar vocês a continuarem participando dos nossos eventos, das nossas palestras. Segunda-feira, dia 22 agora, por exemplo, a professora Renata Rolon vai apresentar a formação do campo literário em Moçambique, às 16 horas. Por favor, estejam lá. Uma palestra maravilhosa. E tem também, dia 25/6, às 3 horas, também às 15 horas, quinta-feira, a palestra da Anne Caroline, intitulada de Vida Nova à Divina Comédia, Beatriz e a figura feminina na lírica da Baixa Idade Média, com mediação do Daniel Nunes. Então, a gente espera vocês lá e eu agradeço a participação de todos. Obrigada, meninas, vocês foram ótimas. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a minha parceira, Carol, a Carla, e muito obrigada pela participação. Obrigada, gente. Até a próxima.